em esse jogo com a Arrascaeta e com o Gabigol. Olha lá, César, aí Rodineira, Duarte, Matheus Dantas e Trau. Olha lá na frente quem tá ali de bola. Olha quem tá lá. Grande ceifa. Pires, da Mota e Hugo, aí Jean Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Ceifa. É engraçado que essa escalação parece uma escalação assim, ó, os grandes destaques são Arrascaeta e Gabigol e mais ninguém, né? Quer dizer, brilhem vocês, é a estreia dos dois e apenas isso, porque de fato a gente olha para os outros nomes e não vê, acho que dá para dizer, né? Nenhum titular aí do Flamengo na temporada. Eu gostaria do Léo Duarte titular, né? Mas tem muitas curiosidades em relação a esse Flamengo de hoje, Bruno. A primeira delas é para saber se o Flamengo vai jogar num 4-2-3-1 ou num 4-4-2. A segunda é como o Gabigol vai se comportar não sendo o falso 9. A gente sempre imaginou que o Gabigol jogaria no Flamengo como o centroavante, ainda que não fosse aquele centroavante típico, mas aquele cara mais à frente. Hoje, com o ceifador, tendo presença, o Gabigol vai jogar do lado. Eventualmente, talvez jogue como jogava no Santos, aberto pelo lado direito, para puxar a bola para dentro e bater. Mas Gabigol e Arrascaeta são as grandes atrações do time, né? O futebol, ele é muito, nesse sentido, é curioso, porque assim, os valores, eles são valores de um grande negócio e de um grande show, de um grande espetáculo, mas ele não é tratado assim, né? Porque isso acontece em quase todos os times aqui no Brasil e até em alguns outros lugares do mundo. Mas pensa o seguinte, você gastou muito dinheiro com o Gabigol e muito dinheiro com a Arrascaeta. As duas contratações mais badaladas nesse ano aqui. E as duas estreias, o grande momento, ninguém vai ver. Vai acontecer um jogo às 7h15 do Campeonato Estadual que ninguém quer saber, em Volta Redonda, que não vai ter televisão, que pouca gente vai ao estádio. Mas... É um jogo assim, estreia do Gabigol e estreia do Arrascaeta. Era para ser um grande jogo. Banalizado, um cheio. né? É claro que não é isso. É claro que não é isso que define a escalação ou não de um jogador. Isso não é isso que é preponderante. Mas pelo valor que é pago, acho que poderia ser mais bem cuidado. Estamos repetindo, estamos em janeiro. A temporada está começando. É o momento para fazer isso mesmo. É cuidado para apresentar os caras um domingo à tarde no Maracanã com toda a festa. Será que não é melhor acelerar o processo de não. preparação física, de dar domingo à tarde eles jogarem agora? Não pode ficar estreando desse jeito, dois caras tão badalados, estrear às 7h30 da noite. A parte física... Não vai afetar, isso não vai afetar. Já foram apresentados, certamente vão jogar no Maracanã. Não, tem que ter apresentação mais especial. Eu acho que isso tem a ver, não é muito inteligente, mas isso tem a ver com o fato da renda, porque numa época em que o grosso do futebol vinha da renda de bilheteria, isso era mais valorizado. Claro que não é inteligente, porque hoje tem a televisão, isso valoriza para a televisão também, por exemplo. Mas eu lembro, quando eu era criança, craque só estreava de domingo em clássico. Não interessava se o cara estava bem, se estava... Guardava, segurava o cara. Era no clássico de domingo. E muitas vezes a gente lotava o estádio e pelo rádio falava, ainda não dá para ele estrear. Ainda tinha umas vigarices de deixar as pessoas irem para o estádio na expectativa de algo que não acontecia. Só que nessa nova era, professor, até os clássicos vão ficar meio escondidos da TV aberta. Tanto em São Paulo quanto no Rio, vários clássicos serão destinados aos jogos do pay-per-view. E esse é um tipo de jogo que é para pay-per-view, é para que você pague para comprar e a televisão... É que cada vez menos o jogo é para você ir no estádio. Não é por isso que eles estão fazendo. O que eles enfiavam de classe sem pay-per-view, já enfiavam um monte de fla-flu de noite. Mas vai aumentar. Você fala assim, se pode ser de domingo, para que o clássico está na quarta-noite? Vai aumentar. Mas acho que nesse caso o problema nem é a escolha do Flamengo, a decisão do Flamengo. Acho que o problema é que esse é mais um retrato do desperdício que é o nosso calendário, a nossa temporada. Porque o que acontece? Você tem, como eu falei, no começo do ano, o torcedor sedento para ver o time dele, porque ele não vê desde o comecinho de dezembro do ano passado. Então, tudo que ele mais quer é ver o time dele em ação. Some-se a isso o fato de que, em geral, é o momento em que os clubes mais apresentam as suas novidades, as suas contratações. Então, assim, é a hora que o cara quer ver a estreia do novo jogador. É aquele momento do ano que está todo mundo bem. Ninguém está mal ainda. Você pode ter um mais animado com contratação, outro menos, mas todo torcedor, no mínimo, começa o ano esperançoso. E aí você começa o ano esperançoso aonde? Num campeonato que vale muito pouco, em campos precários, em estádios precários. Então, assim, é uma pena que a gente não aproveite o tesão do torcedor pelo futebol e pelo seu time num campeonato legal, num jogo legal, e aí você...
Mas eu concordo com você, acho que esse é o ponto. Não é uma questão do Flamengo. Porque amanhã, quando for estrear o Ricardo Goulart no Palmeiras, possivelmente vai ser na mesma situação. Vai ser. Ou no Bozelli, ou Wagner Love, ou Hernani, sei lá, o Hernani já jogou, né? Mas acaba sendo assim porque você não tem um tempo para, de repente, ser um grande amistoso. E vou te Vamos falar, aproveitar Bruno, o tesão. mesmo, olha pro que foi o Campeonato Carioca no ano passado e dá uma levantada nas médias de público dos clássicos. Dizer que, puxa, vai estrear contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fluminense no Maracanã, vai ser uma grande atração? Claro, vai ser um pouco melhor, vai ser um pouco mais interessante, mas também não é que o torcedor tenha se interessado ou venha se interessando muito por esses clássicos de campeonato estadual. Aliás, o Campeonato do Rio, que era disparado o melhor deles, criou uma fórmula que, além de bizarra e absurda e com um monte de pontos falhos, banalizou os clássicos de uma maneira que nem essa atração, essa expectativa em relação ao clássico você tem mais. E banalizou o título da Taça Guanabara, que era uma discussão muito legal que você tinha. Até não dá nem para ter mais essa discussão. O Zagallo ganhou todas as Copas do Mundo que podia ganhar na vida e ele punha no currículo as Taças Guanabara que ele ganhou. Que era legal, tinha a final da Taça Guanabara, tinha um rival, tudo isso diluiu. Antes fazia até algum sentido a discussão. Hoje, na boa, nem a discussão faz mais sentido se Taça Guanabara é título ou não. Tem muita gente ainda com Moser. Taça Moser. O vovô concorda, ele gostaria de ver essa estreia. Até agora? Participando. Fire. Leva em consideração que a estrela do Gabigol e do Arrascaeta é uma preparação para o próximo jogo. Sim, Sandro, eu concordo com isso. Eu acho que o aspecto técnico ali tem que ser o fundamental. Mas é tanto dinheiro que envolve, para muitas coisas do futebol, é muito essa coisa do negócio, e o que poderia ser não é. E justamente porque envolve muito dinheiro, o futebol dispensa algumas liturgias, que são coisas muito legais. O jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. Isso, exato. Ele é sempre banalizado. Ou é lá no domingo, 6 horas da tarde, aí às vezes faz uma abertura que não é a abertura passa a ser o jogo do domingo. Tem que ser o jogo do campeão, isso tem que se repetir, as pessoas têm que ter isso como uma tradição. Mesmo nos jogos de futebol, eu não entendo até hoje porque banalizaram a entrada em campo. A entrada em campo era o ponto alto de que estava no estádio. Às vezes você tinha time ruim, sabia que não ia fazer gol, mas a entrada em campo você vibrava como se... Isso acabou. Acabou. Hoje em dia não tem entrada em campo mais. Entram juntos, dizem que para não suscitar rivalidades, mas não tem aquela vibração. Você não fica naquela expectativa de um campo vazio e você vê a cabeça do seu capitão apontando no túnel, a torcida vibrando. Acabou tudo isso. Então o futebol banaliza algumas coisas do espetáculo em si, é parte do espetáculo. Né? Você valorizar uma estreia, valorizar um primeiro jogo. Daqui a 10 anos você vai lá para o filho, eu fui na estreia do Gabigol, ele fez o gol de cabeça no último minuto contra o Botafogo. Acabou isso. A do Ronaldo foi em Itumbiara, não foi? E foi no meio do jogo. Então, ele entrou, então, em Itumbiara, a Copa do Brasil entrou no fim do jogo. No final. No finalzinho do jogo. Copa do Brasil, né, professor? Então acho que não é uma questão desse time ou de outro, né? É questão do calendário mesmo, dessa loucura toda que você já pensa, que precisa dos pontos, que precisa deixar o cara em forma para o jogo que interessa lá na frente, né? O Flamengo acabou de tuitar aqui confirmando a contratação e a apresentação do Bruno Henrique. Agora é oficial, pode comemorar nação. Bruno Henrique é do Mengão. A apresentação está marcada para amanhã mesmo? Craque, tá escrito aqui, craque do Mengão. Distraídos pensarão que é post repetido, mas não é, não. Eles ainda estão brincando aqui. Deixa eu ver se tem informação aqui da apresentação, mas está lá, então, que eu acho que vai render Bruno 21 milhões de reais para o Santos. Quanto? 21. Em 3 parcelas de 7 milhões de reais. A primeira delas já foi depositada na segunda-feira, depois de o Bruno Henrique passar por exames médicos e ser aprovado. Negociação que envolve também a ida do Ronaldo por empréstimo ao Santos até o fim da temporada. Aí a gente vê a imagem. Isso, não tem informação, por enquanto, da apresentação. A informação, quem me confirmou todos esses detalhes disse que a apresentação do Bruno ocorreria nessa quinta-feira, ou seja, amanhã. O Ronaldo, caso o Santos queira comprá-lo no definitivo, o Ronaldo vai custar 3 milhões de euros. Esse foi o valor do preço do passe. Preço dos direitos econômicos estipulado ou fixado em contrato. O Bruno chega para atender a um pedido antigo do Abel. Chega para concorrer pelo lado direito do campo. Lado direito que hoje tem o Everton Ribeiro e tem também o Berril.
Quem tem que definir o time é a comissão, claro, não o departamento de marketing, concordo com você, mas também não precisa ser esculhambado. Já foram vendidos mais de 8 mil ingressos, talvez o Flamengo arrecade mais do que arrecadou no Maracanã, com 47 mil. Quem que tá mandando isso aqui é o Francisco Torres. Então, mas caramba... O problema é o jogo do Maracanã. E aí você se contentar a estreia do Gabigol e do Arrascaeta para 8 mil pessoas... Essa piada. Uma televisão nem vai mostrar, né? Acho que poderia ser mais bem cuidada, assim, como em outros casos também a gente está lembrando aqui. O Diego falou sobre a renovação e também sobre achar uma outra posição no time do Flamengo. Vamos ver. Nós conversamos pouco em relação a isso. Eu disse para ele que eu quero ser muito importante, não só fora, mas dentro de campo, principalmente. Eu acho que eu ainda tenho o que dá para a equipe ajudá-los. Com certeza, esse tempo de carreira me dá propriedade aí para jogar em posições diferentes. Isso já aconteceu em outros clubes. E aqui eu estou totalmente disposto também a isso. É lógico que é um trabalho aí, já uma responsabilidade do treinador extrair o que cada um tem de melhor, mas é claro que tem essa versatilidade e sem dúvida que nós, jogadores, o que queremos é jogar, é ser importante e se para isso em algum momento tiver que, é claro, adiantar um pouco mais, recuar um pouco mais, são possibilidades que são possíveis e não teria problema nenhum. Pelo menos um ponto positivo é que o Diego tem autocrítica, ele sabe que ele está devendo. Até falar, eu quero ajudar não só fora, como dentro de campo. Porque hoje acho que ele ajuda só fora. Dentro, a contribuição tem sido menor. A única certeza que eu tenho é que o Diego tem a total consciência e percepção de que é muito bom para ele, nesse momento da carreira, estar nesse elenco do Flamengo. Né? Que ele pode até contribuir, mas ele não pode, é protagonista. Pode sim. Por questão de elenco, até de função mesmo, de forma constante. Mas para mim fica sempre cada vez mais claro que ele sabe muito bem que ele rendeu muito abaixo da expectativa de protagonismo que foi criada em torno dele e que sabe que, para ele, no cenário atual da carreira dele, não teria alternativa superior do que exatamente continuar no Flamengo com um elenco que cada vez mais se fortalece, cada vez mais se torna naturalmente candidato a títulos, a todos os títulos disputar. Para mim isso fica bem claro. E em meio a essa percepção, ele também acaba tendo autocrítica e avaliando circunstâncias de posicionamento para ele, diferentes desde que ele tenha uma contribuição efetiva. Agora, o que mudou para o Diego a partir de agora é que ele é uma opção. Sim. Agora ele é uma opção. Eu acho que antes, até pelo nome, ele acabava não sendo uma opção. Ele era um titular do time indiscutível. Hoje, se a gente pensar num quarteto ofensivo com 3 meias e um centroavante para o Flamengo, a gente sabe que vão jogar, vai. E eu, quando eu digo isso, estou falando, vão jogar, sei lá, na Libertadores, 4 entre Bruno Henrique, Vitinho, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Gabigol, aí correndo bem por fora, Berrio, o Henrique... enfim, acho que você tem, na verdade, um cenário agora que vai obrigar o Diego a render se ele quiser estar em campo nos principais jogos. Mesmo que não esteja nos principais, ele vai estar em jogos importantíssimos e acho que esse é um caminho que muda um pouco o cenário e o panorama para o Diego a partir de agora. Está longe de ser um cara que você fala, não, esse cara ele vai estar indiscutivelmente na estreia do Flamengo na Libertadores. Não tenho certeza absoluta, não tenho certeza nenhuma em relação a isso. Pelo contrário, acho que ele vai ter que jogar para merecer essa posição. E isso é muito bom para o Flamengo, né? Saber que, provavelmente, os 4 que vão entrar em campo, sei lá, na estreia da Libertadores, vão ser os 4 que tiverem rendido mais até ali, até aquele momento, contando muito, inclusive, o Campeonato Estadual. Só fico pensando em que outra posição ele jogaria. Porque eu não vejo ele em outro lugar. Eu também não. Tem muitos que indicam de segundo volante. Então mas foi o que eu pensei por exclusão. Sim, mas é o que indicam, mas eu não acho que seja ideal. Eu acho que deixa ele lá. Seria algo até porque nas outras posições o Flamengo tem gente. Vou sair do meio para jogar do lado. Tem mais gente do lado. Seria algo parecido com o que o São Paulo pode fazer com o Hernanes. Com o Hernanes, Ocasião. Jogo em que você está perdendo, você precisa
Você não precisa de tanto volante e você melhora a sua saída trazendo o Hernanes e o Diego para fazer a função de segundo homem no meio de campo. Mas é diferente, porque o bom do Hernanes isso. O caso do Diego, não. O caso do Diego, você está puxando. O Hernanes jogou muito tempo da vida dele assim. Para mim, o Diego tem duas posições que ele pode jogar. De meia centralizado no time principal ou de meia centralizado no time alternativo. Essas são as duas opções que você tem. Eu não consigo enxergar ele como segundo volante. Ao contrário do Hernanes, que, para mim, a questão é que ele tem muitas virtudes. Até prefiro o Hernanes mais adiantado. Até para a virtude da finalização ser a prioridade. Mas ele também consegue desempenhar muito bem a função mais recuada. O Negro que, quando monta assim, o time com o Diego ali como segundo volante, talvez seja muito mais para tirar o William Arão. Tem uma certa perseguição do William Arão também, né? Ele teve uma reta final até de recuperação na temporada passada. Acho que é daqueles caras mesmo que a torcida pega no pé e não tem jeito. Parece que o cara tem que ter uma sequência muito forte, porque um vacilo já é uma crítica gigantesca. Esse 4-2-3-1, com o Diego de segundo volante, é aquela escalação que o torcedor faz para colocar os melhores jogadores tecnicamente entre os 11. Funciona em time de todos os tempos. Para jogar, isso aí. Lembra o Matinas fazia, Matinas Suzuki fazia isso, defendia um time na Folha de São Paulo para a Copa de 94. Isso, dá para jogar com sei lá quantos atacantes. Com não sei quantos atacantes. Queria botar o Denner, o Edmundo. Não, eu acho até que são teorias tal que podem caber em determinados jogos muito específicos, mas hoje eu não vejo o Diego podendo fazer isso. O que poderia, evidentemente, acontecer é uma mudança no desenho tático do Abel. Então, em vez de jogar num 4-2-3-1, que é o time que está todo mundo montando e é a formação mais comum, o desenho mais comum, você montar um 4-1-4-1, mas de qualquer maneira... Que era o time do Barbieri que foi desmontado para dar certo. Exatamente. Mas ele poderia até tentar isso, mas de qualquer maneira ele seria um dos dois meias por dentro, né? Então, porque ao contrário do tal do falso 9, o falso 8, que seria esse volante, ele só funciona se o cara tem a característica de falso 8, que é o Hernanes. Sim. Você não está forçando uma barra. A menos que seja o final de jogo. Seria um falso 8, né? Esse segundo volante. O Flamengo está perdendo o Fluminense por 1-0, o Fluminense não ataca, o Fluminense abdica de atacar, fez trocas e pôs jogadores para trás. Você está com o Arão lá meio inutilizado, você mantém o Coelhado e aí coloca o Diego nessa função para tentar melhorar a saída de bola e melhorar o início das jogadas. São momentos de jogo, não dá para pensar igual. O Luiz Novaes, o Vovô, o Sempre Flamengo e o Caveirinha querem o Diego no lugar do William. Voltou o Caveirinha. Caveirinha voltou. Onde você estava, Caveirinha? De férias, acho. Querem o Diego de segundo volante. Não. É aquilo, é querer os melhores em campo. O Diego, mas é incrível como o Diego é querido pelo torcedor. O torcedor rubro-negro agora. Mas tem uma esperança gigante nele. A gente já volta. Todo mundo quer uma chance para ser jogador de futebol. Já pensou se o Fabrício Verdun fosse um artilheiro? Vai, cavalo! E se ele fosse jogador de xadrez? Golfista. Pra nossa sorte, o Verdun é campeão de MMA. O Verdun é Brasil. O Verdun é SportingBet.tv. Todo mundo tem uma chance. SportingBet.tv. Aproveite a sua. Quando um gringo vem falar com você, você não sabe onde se enfiar? Chegou o buraco instantâneo, é só jogar e... Que bobagem. Para perder o medo de falar com um gringo, estude na English Live, a maior escola de inglês online do mundo. English Live, inglês mais rápido e mais fácil. Ligue 0800 718 8888 e ganhe 50% de desconto. Mude de vida. Ligue 0800 718 8888 e ganhe 50% de desconto. English Live. BB Debate. Oferecimento: todo mundo tem uma chance. SportingBet.tv. Aproveite a sua. Muito bem, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Tem NBA hoje, Rômulo? Tem NBA hoje. Quem vai jogar? A Filadélfia e San Antônio. A partir das 10h30 da noite. É você? Estarei lá. Boa. Horário mais cedo, porque eu já tenho uma certa idade. Você vai ver o que jogou hoje no estadual, Vou gravar os VTs aí, né? Vou ver. Tá bom. Vou ver a grande estreia de Gabigol e Arrascaeta
Em Volta Redonda. Ô, Jean, obrigado, viu? Valeu, hein? Por que não no Maracanã? Amanhã não é você, né? Não, amanhã não. Essa semana foi só hoje. Dia? Mas quem sabe semana que vem estarei de volta. Tá bom. Amanhã você não tá, Romulo? Não, amanhã eu tenho minha Já que as férias do Bertozzi são nababescas, né? Ontem tava acompanhando a NBA em Toronto. Hoje qual que é a programação do Léo? Não sei. Manda uma mensagem. Não sou o porta-voz dele. Amanhã vamos ligar pro Léo na hora do programa. Manda uma mensagem pro Léo pra quebrar o gelo. Tem coisa mais insuportável que você liga. Frio ali, Vamos ligar. Léo, o que é? Não, só pra quebrar o gelo. Isso. Amanhã vamos ligar. Não, não. Respeita as férias. A Marcela Rafael tá de volta, tá? Com o ESPN agora. E a gente volta amanhã ao 12:30. Até lá. Tchau.